Então nós estamos falando sobre o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis nós falamos um pouquinho, nós falamos sobre a criação, Deus criando, nós falamos que Deus é um Deus... Na verdade nós estamos falando um pouquinho sobre as qualidades de Deus, né? Comentamos bastante aqui sobre o caráter de Deus, sobre a maneira como Deus criou todas as coisas, a maneira como Deus foi fazendo, né? Separando terra, água, criando as estrelas, criando os animais, vegetação, falamos sobre isso. E é muito importante a você que está aqui com a gente pela primeira vez, que nós estamos falando sobre a Bíblia. E por que a palavra, esse livro tem o nome Bíblia? Porque ela vem, né, de uma origem de uma outra palavra que a gente pode dizer uma biblioteca. Aqui são vários autores, vários livros. Nós temos livros poéticos, nós temos livros históricos, nós temos livros que contam e narram a história do povo de Israel. E nós estamos aqui falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, né? Então nós estamos falando aqui sobre o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Nós também comentamos aqui que, puxa, Moisés estava vivendo lá na frente, como é que ele sabia de todas as coisas? Porque a informação ia sendo passada de pai para filho, e assim sucessivamente até que chegou lá. Então a Bíblia, muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por mão de homem. Sim, foi escrito por mão de homem, porém inspirado por Deus. Todas as coisas que estão na Bíblia, mesmo até a intervenção, que podemos dizer que o homem, ele pôde até fazer alguma coisa para tirar ou colocar alguma coisa, Deus ele continuou operando, e você pode ver que todos os versículos eles parece que se completam, né? Mesmo tendo alguns livros sendo escritos bem antes, bem depois, você vê que a Bíblia se completa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Reinaldo, seja bem-vindo. Rosângela, que saudade de vocês. E a Gabi, tudo bem? Que bom ter vocês aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nas pessoas que estão aqui com a gente. A Érica também. Érica também, falei da Érica. Vamos ver quem mais está aqui. A Érica cumprimentou, Rosângela cumprimentou. Vamos lá então. Priscila já falei. Vamos começar? Então vamos lá, irmãos. Então nós já falamos sobre a criação, que eu já falei aqui, comentei. Falamos bastante sobre a queda, né? Sobre a criação do anjo de luz. Deus criou Lúcifer e Lúcifer ele conseguiu conquistar assim a terça parte dos anjos. Ele conseguiu levar a informação e conseguiu trazer a terça parte dos anjos para aquela ideia que ele tinha no seu coração. De todos os anjos criados por Deus, Lúcifer foi um anjo criado e ele era um dos mais belos e mais bonitos e mais talentosos. Ele foi criado para adoração, para louvar a Deus. Então ele estava no céu. E o profeta, tanto o profeta Ezequiel lá na frente e o profeta Isaías, ele utiliza a ideia de Lúcifer para falar com respeito a um rei. Então, nós acabamos aprendendo como foi a queda de Lúcifer, né? Hoje conhecido como diabo, né? E muitas pessoas falam o enganador, como aquele que Deus enxergou no coração dele, o orgulho, Deus enxergou no coração dele, e ele acreditava que ele poderia ser melhor do que Deus. Ele passou essa ideia à terceira, né, como a terça parte dos anjos. Ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos. Então, irmãos, nós vemos aqui que uma boa comunicação, uma boa palavra, muitas vezes... e hoje o tema da aula hoje, né? Ontem nós falamos sobre os porquês. Por que Deus fez isso? Por que Deus criou o diabo e por que Deus não exterminou ele? Por que Deus criou o homem e colocou uma árvore no jardim do Éden, né? Nós terminamos ontem e o tema da nossa aula ontem foi por quê. E hoje o tema da nossa aula é a dúvida, tá? Ainda fiz um desenho ali, de um homem ali, cheio de dúvida, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a dúvida. Então, eu quero
frisar bastante essa palavra dúvida, porque ela vai dar base para nossa aula hoje, tá bom? Então vamos começar lendo, né? Eu separei aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. O que Deus falou ao homem, vamos ver aqui. O que Deus falou para o homem em Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante. E depois a gente vai dar sequência nessa palavra aí. Gênesis capítulo 2, capítulo 15 em diante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tá? Guarde essa palavra aqui. Se você comer da árvore do jardim, né, do que está no Éden, a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, se você comer, certamente você morrerá. Então, queridos, essa palavra morrerá, pense agora um pouquinho comigo que se Adão e Eva foi colocado ali no jardim do Éden e eles não tinham parente, né? Então eles nunca viram, nunca participaram de um velório. Como é que eles iam entender essa palavra morrerá? E a Bíblia fala que Deus, quando criou o homem, Deus buscava o quê? Relacionamento. Guarde isso. Deus buscava com o homem relacionamento. Tantos anjos foram criados, cada anjo foi criado com uma função, com uma finalidade. Todos os anjos eles foram criados por Deus, mas o homem foi criado diferente. Por que o homem foi criado diferente, né? O anjo, nós podemos dizer que o anjo é uma criatura, criação de Deus. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança do Deus. Nós já falamos aqui o que significa a imagem. Imagem, nós podemos dizer que é uma qualidade. As mesmas qualidades de Deus, Deus passou para o homem. O DNA de Deus, Deus passou para o homem, né? Então o homem, ele tem um pouquinho de Deus, a aparência do Senhor nas qualidades. Não é somente, né, as pessoas falam assim, é porque se parece, nós se parecemos com Deus. Não, ele passou o DNA dele para o homem. E o homem, então, começou o quê? O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Deus gostava de falar com Adão. A Bíblia fala que Deus ia todos os dias no jardim do Éden, no final do dia. Deus ia lá, conversava com Adão. Depois, quando Deus criou, Deus percebeu que o homem estava muito sozinho. Deus então criou Eva, como nós já sabemos a história. Deus fez cair um sono pesado em Adão. Da costela de Adão, Deus tira da costela, serra a carne, tira uma costela para quê? Para dizer assim, do teu osso eu tirei a tua mulher. Daí quando Deus mostra a Eva, Deus fala assim para Adão, Adão, do teu osso eu tirei esta mulher, essa é da tua carne, essa é de dentro de você. Então Deus ali formou a Eva do próprio Adão e colocou ali, fez o primeiro casamento, Deus fez ali no Jardim do Éden. Então estavam vivendo o casal ali no Jardim do Éden. E como eu disse ontem, a serpente não era a serpente que nós conhecemos hoje. A serpente falava, a serpente se comunicava, a serpente era um dos mais belos animais que estavam habitando ali no Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha tudo para o homem viver. E aí eu te pergunto, se Deus sabia, Deus, como nós falamos ontem das qualidades de Deus, que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Deus está em todos os lugares. Se você agora, alguém orar lá e falar com Deus lá na Rússia, Deus vai estar lá e vai ouvir a oração dele. Se alguém falar lá na China, Deus vai estar lá presente e vai ouvir a oração dele. Então Deus está em todos os lugares, Deus tem todo o poder, Deus é onisciente, onipresente e tem todo o poder e toda a autoridade. Então Deus é Deus. Ninguém criou a Deus, Deus já existia. E naquele momento que eles estavam ali, Deus ia e tinha comunhão, relacionamento com o homem. Deus então, ele pega... Por que é que Deus, com toda a sua sabedoria, ele criou então aquela árvore no Jardim do Éden? Essa é a pergunta. Por que Deus colocou ali? Então Deus, a gente pode olhar ali, até anotei aqui, olhando friamente, todos nós já aprendemos que a árvore colocada por Deus no meio do Jardim do Éden era um teste àqueles homens que estavam ali, né? Quando a gente fala homens, a gente está tratando de homem e mulher.
Então, eu vejo que aquela árvore ali nada mais é do que um teste que Deus colocou para que o homem ali no Éden. E a gente pode dizer assim, mas que teste é esse? Por que Deus colocou um teste? Precisava Deus fazer isso? Sim, porque aquele teste ia fazer com que o homem se evoluísse. Não é assim que a gente trata uma evolução? Porque aquele teste daquela árvore ali é a mesma coisa que nós fazemos assim. Até eu estava pensando hoje nessa palavra e eu creio que todos nós somos curiosos, né? Você lembra quando você era criança, se seu pai chegasse e falasse para você assim, olha, eu estou colocando essa caixa aqui, eu vou colocar aqui em cima da mesa, eu vou sair, mas não mexa nessa caixa. Você não pode saber o que tem dentro dessa caixa. Ah, era só seu pai virar as costas que a gente ia lá, abrir a caixa para ver o que tinha dentro da caixa. Quantas e quantas pessoas, quando estão andando no centro da cidade e vê uma roda, o que está acontecendo, eu duvido que você já vai lá dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo naquela roda, se tem alguém caído, né? Não pode ter alguém acontecendo, uma briga, né? Uma briga aí, todo mundo lá, a vizinhança toda vai sair, uma ambulância, as pessoas já, ai, vamos saber por que aquela ambulância está na rua de casa. Então essa é uma natureza do homem, a curiosidade. E Deus, sabendo disso, ele coloca aquela árvore ali no Jardim do Éden, e ele vai dar uma ordem assim, olha a ordem de Deus. De todas as árvores do jardim você pode comer, mas somente uma árvore, a árvore do bem e do mal, você não pode tocar e você não pode comer, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então, queridos, por que é que Deus colocou aquela árvore ali então? Porque Deus queria testar o homem. Então, queridos, nós podemos colocar aqui e perceber que Deus colocou nada mais, nada menos do que um enigma ali naquela situação. Uma coisa que o homem ficou ali remoendo, pensando, por que é que Deus colocou essa árvore? Acho que ele ficava com Eva falando assim, por que Deus colocou essa árvore? A gente pode pegar em tudo. E o homem pegava em todas as árvores, mas ele passava na frente daquela e falava assim, não, Deus falou que eu não posso pegar aqui. Tanto que eles ficavam... Todos os dias eles iam diante daquela árvore ali, ficava olhando para aquela árvore, por que é? E ficava, acho que talvez Adão falava para Eva, por que é que Deus não deixa a gente pegar? Por que é que nós não podemos pegar? Então Deus colocou um enigma, e esse enigma nada mais é para que fosse desenvolvido na vida do homem sabedoria, inteligência, para que eles pudessem se relacionar com Deus. Eu entendo que essa foi a ideia que Deus colocou aquela árvore ali para quê? Para que o homem pudesse desenvolver os seus pensamentos, pudesse desenvolver aquilo aqui, né? O intelecto do homem. Então, se Deus ia conversar com o homem todas as tardes, por que é que Adão não ficou indagando Deus? Deus, por que, Deus, eu não posso tocar naquela árvore? Porque o Senhor falou que se eu comer eu vou morrer. O que é a morte? Então, Deus queria aí desenvolver esse tipo de relacionamento com o homem. E a Bíblia não fala que em nenhum momento que Adão ele questionou, ele perguntou. A Bíblia só fala que eles começaram a dar ouvidos à serpente, porque a serpente começou a questionar. E aí a gente percebe que Deus colocou ali aquela árvore para desenvolver na vida do homem o poder da escolha. Então, quando o homem colocou ali, Deus colocou o poder da escolha. Ele queria ensinar o homem a escolher o bem, escolher o mal. Você não vê nos filmes que tem o lado escuro e o lado da luz. O lado negro, o lado da luz. Nós não ensinamos isso para os nossos filhos, o poder da escolha. Olha, se você não comer, você vai apanhar. Nós colocamos sempre duas opções. Na Bíblia também, se a gente for ler a Bíblia, o Senhor sempre está colocando duas opções. 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. O Senhor também coloca céu e inferno. Se você pecar, você vai ter uma consequência. Então, o Senhor estava ensinando naquele momento ali no Jardim do Éden o poder da escolha. O homem poderia comer ou não comer, o homem poderia optar ou não optar. Então, ele deveria trabalhar isso no seu coração, o poder da escolha. E assim é na nossa vida. Qual a roupa que eu vou colocar? Qual time eu vou torcer? Né? O nosso filho nasce e a gente pega e já vai lá. Não, meu filho, como a Ana Paula nasceu, eu já fui lá, já comprei roupa do Corinthians e fui, coloquei
a roupa do Corinthians, ela tinha a roupa do Corinthians, ela tinha a bola do Corinthians, ela tinha tudo, eu dava do Corinthians. Mas houve um tempo que quando a Ana Paula teve o poder da escolha, a Ana Paula resolveu escolher ser santista, coitada dela, né? Foi escolher porque o time do Santos estava em alta, então ela ouviu as outras pessoas falando do Santos e ela optou a escolher o time do Santos. Então, irmãos, o poder da escolha, Deus criou e é muito gostoso a gente poder escolher. Você vai escolher um carro, daí você fala assim, eu quero um carro assim, daí você conversa com a sua esposa, o que nós vamos escolher? Né? Na sua casa hoje, né? Talvez você falou assim, puxa, abriu a geladeira e falou assim, nossa, o que eu vou fazer hoje? Será que eu faço um churrasco? Será que eu faço um contrafilé? Será que eu faço um hambúrguer? Será que eu faço... Tem tantas opções na minha geladeira, né? Aí na sua casa. Talvez você possa dizer, pastor do céu, eu abri a geladeira hoje, só tinha uma opção, uma escolha só. Era ovo ou era ovo. Mas mesmo assim, você tendo ovo na sua geladeira, você tinha o poder da escolha de fazer ou ele frito, ou ele cozido, ou ele... igual minha mãe fazia salada de ovo cozido com batata e misturava tudo, era tão gostoso, né? Ou você fazia um grande omelete com mais alguns ovos. Então, irmãos, olha que legal o poder da escolha. Você pode escolher, né? Ninguém chegou assim e falou assim, olha só, vamos parar para pensar que o poder da escolha, você chegou e falou assim, eu vou, como que eu posso dizer assim, eu vou conheceu a pessoa e falou assim, não, conheci ontem, já vou casar hoje. Não, o Senhor fez você fazer a escolha da pessoa que você ia ficar junto, aí você foi conhecer. Então, o que Deus queria ensinar ao homem? O poder da escolha. Então, o homem, quando ele viu ali que ele tinha duas opções para escolher, o que Deus queria? Que ele fosse conhecer aquilo que ele estava querendo fazer, as opções que ele tinha. Ele poderia chegar a Deus, o que é morte? Se eu pegar aqui, o que acontece comigo? O que pode acontecer? Então, Deus queria usar o poder da escolha para se relacionar com o homem. Então, Deus queria o quê? Ter assunto, argumento, passar todo o seu conhecimento para um homem, investir aquele tempo com o homem. Mas o que aconteceu? O diabo ousadamente usou uma artimanha que ele fez, a mesma artimanha que ele fez com os anjos, ele fez com Adão e Eva e continua fazendo comigo e com você. O que ele usou? A dúvida. Então, quando a gente fala que o homem comeu aquela maçã ali, tanto eu e o Ebinho, quando nós terminamos o estudo ontem, a gente ficou falando, quando o homem comeu, a gente fala assim, entrou o pecado na vida do homem. Né? Eu até já preguei aqui dizendo assim, sabe o que aconteceu? Quando o homem desobedeceu a Deus, porque a ordem não era para tocar naquela árvore, o homem foi lá, tocou na árvore, desobedeceu, então o pecado entrou naquele momento. Não, naquele momento, o que aconteceu na vida do homem? Sim, o pecado, mas por quê? Porque o homem teve dúvida, e eu coloquei aqui algumas coisas que a dúvida gera na nossa vida. Eu coloquei aqui, não sei se você consegue enxergar, mas se você não conseguir enxergar, né? O Ebinho está falando que está dando para ver. Se você não conseguir enxergar, eu vou falar aqui e você escuta na sua casa. Olha, a dúvida gera em nós incerteza, é ou não é? Quando alguém coloca uma dúvida na minha vida, na tua cabeça aí, e fala assim, será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso é de Deus, isso na tua vida? Daí gerou o quê? Uma incerteza. Daí a gente já fica assim, igual aquele que o menininho está coçando a cabeça aqui. Meu Deus, será realmente que é isso? Outra coisa, a dúvida deixa eu e você desanimado. É ou não é? Você foi lá e comprou um carro e o cara falou assim, ou a pessoa olhou assim, viu? Mas será que esse carro é bom mesmo? Daí você já ficou desanimado. Falei, nossa, fiz lá, acabei de comprar o carro 101 vezes, né? E agora o cara vem e fala que esse carro não é muito bom. Você já ficou o quê? A dúvida gera desânimo na gente. A dúvida, ela divide o meu coração. Né? Você já viu aquela brincadeirinha que a mãe pega assim, você pega sei lá, como se fosse uma margarida, daí você fala assim,
Eu quero, não quero, eu quero, não quero. Daí você vai tirando as folhinhas assim, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, até a última folhinha, quero. Né? Então, o nosso coração fica dividido quando gera dúvida. Você pense bem, pare para pensar. Quando Deus falou ali, olha, se vocês tocarem na árvore e vocês comerem, certamente vocês morrerão. Adão e Eva ficou o quê? Com o coração dividido, tá? A dúvida me paralisa. Quantas pessoas estavam indo bem trabalhando, de repente alguém veio, lançou uma dúvida, você paralisou. Você fala assim, agora eu não sei, não tenho certeza se eu vou para frente ou eu vou para trás. A dúvida, ela é uma ferramenta para o homem se descobrir e se conhecer melhor. Então, meu querido, a dúvida não é algo dizendo assim, a gente dizer assim que a dúvida é, ai, pastor, o senhor falou de uma coisa, a dúvida é algo então que o diabo criou. Não, a dúvida é algo bom. Se você aproveitar a dúvida para você como uma forma de ferramenta, então vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre esses temas que eu coloquei aqui. Vamos trabalhar pelo último aqui. A dúvida é bom, Deus permitiu, Deus queria, Deus colocou o poder da escolha. Se a dúvida surgiu na cabeça do homem, a serpente foi lá e falou assim: não, olha só o que a serpente falou, né? Não, certamente se vocês comerem, não é que vocês vão morrer, é que vocês vão ser igual a Deus. Olha só a dúvida, ela colocou uma situação. É a mesma coisa, queridos. Não sei se você já assistiu um filme, e nesse filme, aqueles filmes, eu adoro filme que tem advogado, júri, né? Que tem uma pessoa que é condenada, daí vai o advogado lá, o trabalho dos advogados, né? O que acontece? O advogado, como que é o nome? Tem o advogado de defesa e o advogado de acusação. O advogado de acusação vai lá e fala assim, olha, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele realmente, ele usou assim, ele fez isso, fez aquilo, daí você fala assim, nossa, aí vem o advogado de defesa, daí o advogado de defesa fala assim, olha, ele fez isso, mas ele fez por causa dessa situação, ele estava naquela situação porque ele estava passando por esse momento difícil, olha, então ele começa a mudar totalmente aquela situação, então ele começa a gerar o quê? Uma dúvida na cabeça das pessoas, e as pessoas então falam assim, então eu preciso de prova, então por isso que a dúvida era uma ferramenta. Então naquele momento que o homem ficou, que Eva ficou com dúvida, quando Deus veio no jardim, o que era para o homem fazer? Ir lá usar a dúvida como ferramenta. Deus, a serpente falou isso para nós. É verdade? Não é assim, irmãos? E assim acontece na igreja, não é? Geralmente acontece assim, a pessoa chega para você e fala assim, olha irmão, estou sabendo de uma coisa aí, não sei se você está sabendo, olha, não fale que eu comentei, tá? Eu só vou comentar com você. E pronto, já começa aquela fermentação. Olha, eu tô achando que o pastor está agindo assim, que o pastor fez isso, fez aquilo, né? Aí você está todo motivado, aquele novo convertido está tudo ali. Aí ele gera o quê? Uma dúvida. Se a dúvida não for se transformar numa ferramenta para você descobrir a verdade, para você conhecer melhor aquele assunto, para você desenvolver aquela situação, o que vai acontecer na tua vida? Você vai ficar um crente você vai ficar com uma incerteza, você vai ficar desanimado, você vai ficar paralisado e você vai ficar dividido no teu coração. O cristão, quando ele fica paralisado, o cristão, quando ele fica dividido, o cristão, quando ele fica com aquela incerteza no coração, automaticamente as suas decisões serão decisões precipitadas, decisões ruins, como foi aquilo que aconteceu com o homem. O homem acabou decidindo por aquela opção da desobediência, porque ele não tinha todas as informações. Então, a dúvida gera muita coisa complicada, né? Eu posso, assim, até aqui usar um exemplo meu, uma coisa minha particular. Nós passamos acho que estamos chegando a 6 meses que nós passamos um problema juntamente, né? A igreja passou um problema juntamente com o pastor. E o que acontece? Há dois lados da história. E um lado fala assim, será que o pastor Alexandre, né, vem na cabeça das pessoas e fala, olha, cuidado, o pastor Alexandre fez isso, fez aquilo, mas ninguém, né, muitas vezes vai gerar o quê? Uma incerteza. Gerando uma incerteza, o que a gente tem que fazer?
peraí, vou lá na fonte. Mas às vezes as pessoas têm vergonha, têm medo de perguntar, têm medo de, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva, aquele medo de tirar dúvida, medo de chegar para Deus. Deus, a serpente falou isso para nós. Eles ficaram com medo. E o medo gera em nós o quê? Continua mantendo a incerteza, continua. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa, quando você tiver dúvida de alguma coisa, vai tirar limpo, vai conversar com a pessoa, usa da dúvida como uma ferramenta para você conhecer melhor. E é por isso que a gente vê que as pessoas na igreja, elas não têm crescimento porque elas não conhecem a Deus. Elas não vão lá, Deus, por que isso não aconteceu na minha vida? Deus, me responda. Deus, eu vou hoje buscar a palavra para me entender. É por isso que tem muitas pessoas na igreja que elas falam assim, eu vou na igreja, mas não entendo nada. Mas ela fica com aquela dúvida, mas ela não quer buscar na palavra, ela não quer ir perguntar para o pastor por que o pastor falou aquilo, por que o pastor tomou aquela decisão, por que chegou aquela informação. Então, queridos, a gente fica assim meio vendido na situação, a gente fica com o coração, e uma pessoa com o coração dividido é uma pessoa que ela fica paralisada, é uma pessoa que ela fica ali omissa naquela situação. Então, nós vemos que Adão e Eva acabaram ficando ali paralisados, e quando Eva pega aquela ali e come aquela fruta, e Adão come também juntamente com ela, no outro dia, quando Deus aparece, Adão já aparece escondido. E aí Deus chega para Adão e fala, Adão, por que você está escondido? Aí Adão aparece, não, Senhor, eu tive medo. Por que veio o medo no coração, né? Ontem eu e a Bina estávamos falando, por que veio o medo? Porque ele não tinha certeza daquilo que ele tinha feito. Então é por isso, irmãos, que quando a gente faz as coisas meio em dúvida, a gente vai acabar fazendo que a gente não tem certeza. Agora nós vamos ver aqui, uma da frase que eu coloquei aqui, por que é que Jesus venceu e pagou a nossa dívida? Porque Jesus, ele não teve dúvida. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele viveu. E por que ele venceu? Porque ele não tinha dúvida do que ele veio fazer. Ele sabia exatamente quem era Deus na vida dele, ele sabia exatamente o que ele era, ele sabia exatamente o porquê ele veio aqui. Tanto que o diabo tentou colocar o quê? Colocar dúvida. Aí o diabo chegou lá naquele jejum onde Jesus estava debilitado. Geralmente, irmãos, o diabo vai chegar na nossa vida quando a gente está um pouco enfraquecido. Geralmente o diabo vai usar essas palavras para quando a gente está meio assim, a gente está com um problema, a gente está com uma luta. Pode ter certeza que o diabo vai usar isso na tua vida. Por exemplo, nesse momento de crise que eu tenho pessoas na nossa igreja que foi mandado embora. É nesse momento que o diabo vai chegar para você e ele vai chegar e vai falar assim, poxa, tipo assim, cadê o Deus que você serve? Cadê o pastor, onde você vai lá, não está nem sabendo, nem está dando apoio para você. Ele vai começar a gerar o que na tua vida? A dúvida. Cadê os seus irmãos? Cadê aqueles teus amigos? E vai começar a encher a tua cabeça de dúvida, como esse está aqui. Está cheio de dúvida. Tem um monte de gente dentro da igreja cheio de dúvida. Será que eu devo ficar aqui? Será que eu devo ir para outra igreja? Será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? Você já parou para pensar? Eu também já pensei assim. Será que Deus existe mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é tudo mentira? Será que a gente está vivendo uma mentira? E a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça, e aí, quando a gente começa a criar essas coisas na nossa cabeça, o que a gente tem que fazer? Usar a dúvida como uma ferramenta para que haja na nossa vida, né, o conhecimento. Então eu tenho que buscar. Opa, quando surgiu, será que Deus existe? Espera aí. Aí eu vou buscar conhecimento. Aí eu paro, penso, falo, não, eu estou sentindo Deus na minha vida, eu sinto Deus na minha vida. Isso aqui não é algo comum, algo natural. Eu vejo Deus, eu sinto Deus, eu estou sentindo a presença dele. Não, nada do que tem aqui não pode ter sido criado por uma explosão, por alguma coisa do homem comum. Quando a gente olha para o corpo humano, a gente vê a perfeição do corpo humano, como o corpo humano funciona, e aí a gente vê o poder de Deus, a gente vê o milagre de Deus. Quantas vezes já aconteceu um milagre na tua vida, aí você fala, não, isso aqui não foi mão humana, isso aqui foi a mão de Deus. Então, meu querido, não permita que o diabo coloque dúvida no teu coração. E quando Jesus estava naquele momento debilitado de 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, o diabo vem naquele momento e fala assim, eu dou todas as riquezas do mundo se você me adorar.
Olha, se você pular daqui, certamente os teus anjos vão te recolher. Então, naquele momento, o diabo estava provando Deus, estava provando a Jesus da onde? Na dúvida. Então, irmão, sempre nós vamos ser provados na dúvida. E quando Deus fala para Adão, Adão, mas quem te falou que você estava nu? Porque Adão já apareceu já com uma, né? Foi lá na Tica, mandou fazer uma confecção para ele, na verdade, falou, ô Tica, a Rosimara faz aqui de folhas, a Tica costurou lá para eles, colocaram roupa. Aí Deus fala assim, por que vocês estão aí se sentindo com vergonha de mim? Porque vocês estão, porque eu estava nu. E Deus falou, mas quem falou que vocês estavam nu? Quem disse isso? Então, naquele momento, aí até que eles contam, Deus, a serpente nos enganou, nós fomos enganados. Daí eles contam toda a história, daí Deus fala assim, então, agora eu vou ter que fazer porque vocês escolheram. Vocês não conheceram a informação, vocês permitiram a dúvida entrar no coração. Né, irmãos? Então, lançando para a minha vida particular, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, o pastor Alexandre fez isso, fez aquilo, como as pessoas às vezes vão lançando dúvida no coração dos membros, nas pessoas, lançando dúvida. Irmãos, e aí quando você vem conversar comigo, você vem saber da minha história, você vai ver, puxa vida, peraí, vamos conhecer o pastor Alexandre, da onde ele veio. Tem pessoas que acham assim, é tão gostoso ser pastor, né, irmãos? E eu vou dizer para vocês, pastor, ele só é pastor quando ele tem um chamado divino de Deus. Pastor não é assim um título para alguém que quer ter uma profissão. E eu digo para você que é uma função muito dolorosa, porque você está diante das pessoas, a sua vida é exposta. Tudo que você faz, as suas atitudes, ela tem uma grande, não é só uma grande responsabilidade só para você. Tem um monte de gente atrás de você. Então, eu posso dizer assim que é uma grande responsabilidade, irmãos. Tem aí aqueles que estão numa cidade hoje, aqueles são enganadores, né? Está numa cidade hoje, está na outra cidade, vai na outra cidade. Então, esses são ladrões mesmo, são pessoas que... Mas o pastor Alexandre sempre morou na cidade de Sorocaba, frequentou a mesma igreja, como eu disse ontem, né? Há 36 anos na mesma igreja, frequentando. As pessoas sabem onde eu moro, as pessoas sabem que eu pago aluguel, as pessoas, quando eu entrei para o ministério, eu assumi a igreja, a primeira igreja que eu assumi como pastor, a igreja estava vazia, Deus ali enviou almas, eu saía trabalhando, evangelizando, entregando folheto. Então as pessoas, elas medem por aquilo que elas estão recebendo hoje, mas as pessoas não vê há 11 anos atrás o que o pastor Alexandre fez, o que ele semeou, quantas pessoas ele visitou, a oportunidade que eu tinha na minha vida material, porque eu trabalhava, eu tinha minha profissão, eu trabalhava, eu tinha meu convênio médico, eu cheguei na empresa que eu trabalhava quando Deus estava já me apertando, porque já tinha bastante pessoas na igreja e as pessoas requerem uma visita, as pessoas requerem, quando morre alguém, as pessoas querem que o pastor esteja lá. Quando as pessoas estão enfermas, as pessoas querem uma visita, as pessoas querem que o pastor vá lá no hospital orar. Então, se eu estiver trabalhando, como é que eu vou fazer esse trabalho de realmente cuidar das ovelhas, administrar, estar ali? Para preparar um estudo como esse, requereu de mim aproximadamente quase 2 horas do meu dia, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse coletar os dados, para que eu pudesse tirar as informações. Mesma coisa para pregar, para cantar uma música, um louvor. Você pensa que para a gente ministrar uma palavra, você acha que a gente abre a Bíblia aqui, a gente tem que estudar, a gente tem que saber o contexto, a gente tem que saber a história, se é verdade, se não é verdade. Quando, de repente, você que está aí não conhece os trabalhos, os atributos de um pastor, por exemplo, um casal está brigando, qual a primeira pessoa que eles vão ligar para o pastor? Você acha que eles vão ligar, vamos esperar amanhã, para a gente vai ligar para o pastor no horário de trabalho dele? Não, as pessoas vão ligar 10 da noite, as pessoas vão ligar 11 da noite, as pessoas vão falar, pastor, nós estamos brigando aqui, está acontecendo isso, o senhor não pode vir aqui na minha casa, e o pastor tem que ir lá 11 da noite, o pastor não recebe adicional noturno, o pastor tem que ir com o carro dele, às vezes com o combustível que ele tem, do jeito que ele está, se ele está dormindo, se ele está descansando, as pessoas não querem saber, as pessoas querem o pastor. E isso é importante, porque as pessoas têm aquele homem ali para que eles possam ser discipulados, cuidados. Essa é a função do pastor. Só que o que acontece? As pessoas,
quando vão falar mal do pastor, porque ele às vezes ele é homem, ele vai vacilar, ele vai errar. E quando ele coloca alguma coisa, ele fala alguma coisa, as pessoas começam, tem pessoas que começam a gerar dúvida e vai gerando dúvida na cabeça de um, gera dúvida na cabeça do outro. Quando o pastor percebe, está todo mundo desmotivado, está todo mundo desanimado, está todo mundo dividido dentro da igreja, não está com o mesmo pensamento do pastor, está um povo dividido, um povo cansado, um povo desanimado, incerteza no meio do povo, incerteza no meio da liderança. Olha só todas as coisas. Lá no céu também foi assim. O que aconteceu? Lúcifer foi instalando dúvida. Você acha isso, acha aquilo, acha aquilo. Por isso que Deus não destruiu o diabo, porque Deus queria mostrar para outra parte dos anjos, olha só, então vocês que ficaram aqui comigo, vocês vão ver qual vai ser o fim dele, quem ele realmente é. Então, queridos, a dúvida ela tem que se transformar na nossa vida como uma ferramenta para que a gente possa desenvolver em nós o conhecimento e não gerar em nós essas coisas ruins aqui. Então, meu querido, eu não sei qual fase da tua vida você está em dúvida, qual ponto da tua vida você está passando por uma dificuldade. Eu quero dizer para você, não permita que a dúvida ela fique aí instalada no teu coração. Quando o homem e a mulher, eles decidiram, né, que a dúvida entrou no coração, eles acabaram tomando um outro sentido na vida deles. E agora Deus amaldiçoou aquela serpente, a Bíblia fala que Deus amaldiçoou, a serpente se transforma agora num animal que se rasteja, né, pela terra, vai se rastejando. A gente vê que daí, a partir daquele momento, o homem ia viver eternamente, o homem agora vai sentir dor, a mulher vai ter dor no parto. Sabia que a mulher não tinha dor no parto, né? Eva não ia sentir dores no parto, ia ser naturalmente agora sente dores no parto. Daí o Senhor fala assim, olha, do suor do teu rosto agora você vai comer, porque tinha tudo no jardim do Éden, agora o homem vai ter que trabalhar. Então, a dúvida fez com que o homem acabasse pecando. Então é assim na nossa vida, irmãos. Quando a gente está em dúvida, a gente sempre vai ter dois caminhos para a gente escolher. Então, quando a gente fica em dúvida, agora eu vou para esse, eu vou para aquele, eu vou para esse, eu vou para aquele. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma reflexão de qual caminho, né? Puxa, se eu for para esse caminho, vai acontecer isso. Se eu for para esse caminho, vai acontecer aquilo. E assim tem que ser na nossa vida, irmãos. Então, a dúvida na nossa vida, ela tem que se transformar em algo, né, para o nosso benefício. Jesus, ele conseguiu vencer a cruz porque ele não teve dúvida daquilo que ele ia fazer. Até lá no finalzinho, lá, né, na noite que antecedia a cruz do Calvário, Jesus fala assim, Pai, né, afasta de mim esse cálice. O cálice, Jesus estava falando assim, afasta de mim essa dor, essa situação que eu vou passar. Mas logo Jesus cai em si e fala, Senhor, mas faça conforme a tua vontade, porque eu vim aqui para pagar a dívida que o homem lá atrás começou. Aquilo que Adão e Eva abriu, quando Adão e Eva escolheu aquele caminho, automaticamente entrou a morte, entrou o pecado se alastrou na vida do homem, o diabo teve liberdade de trabalhar na vida do homem, e alguém ali precisava pagar a dívida. E Jesus agora, ele paga aquela dívida na cruz do Calvário, por isso que a morte não pôde levar. Não é que Jesus disse assim? O que Jesus falou? Certamente, quando você comer do fruto da árvore do bem e do mal, né? Da árvore da vida, você certamente morrerás. Então, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário como homem, a morte teve que devolver, porque aquela morte não coube a Jesus, porque Jesus não teve dúvida de quem ele era, por que ele nasceu e por que ele estava ali. E ontem nós conversando aqui, eu e o Abinho conversando sobre esse assunto, né? A gente termina a aula aqui, a gente continua debatendo aquilo que a gente estava aqui falando. E nós chegamos à conclusão o quê? Porque quando a gente chegar no céu, irmão, aqui que fala no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala assim, e Deus enxugará toda lágrima, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais planto, e nós vamos morar e reinar com o Senhor no céu, no paraíso, vamos voltar para o céu. Então eu imagino que o céu, irmão, seja algo grandioso, muito melhor. Tem gente que... E uma das coisas, pelo fato da gente não conhecer, o que acontece? Pelo fato da gente não conhecer o céu, a gente fica na dúvida. Será que o céu é bom mesmo? Será que o céu eu vou ficar lá só na nuvem, andando, naquela coisa monótona, né? Então eu vejo um Deus criativo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso,
né? E eu vejo algo maravilhoso do que Deus tem para as nossas vidas, tá, irmãos? E parando um pouquinho aqui no estudo, a gente analisando, é importante quando a gente entende um pouquinho da Bíblia, a gente tem conhecimento da Bíblia, e eu quero dizer para você que até o homem que fala que não acredita em Deus, que ele acha que tudo aqui é mentira, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns filmes, né? Para você ver que como ele bate com aquilo que a gente está falando aqui. Por exemplo, você já deve ter assistido, quem aí gosta de assistir filmes, você já deve ter assistido o Thor, né? Thor, ele fala e conta a história, né? E se você vai ver a história lá, você vê que tem o pai do Thor, né? O pai do Thor quer colocar Thor como o rei, e daí tem o irmão lá de Thor, né? Que é um irmão postiço. A gente vê ali a comparação entre Jesus e Lúcifer, né? Que Deus rejeitou, e daí o pai de Thor rejeita o menino, daí ele se revolta, a gente vê que eles defendem os mundos, a gente vê que havia ali uma terra congelada, se você assistir o filme você vai ver ali, havia uma terra devastada, que houve muitas batalhas, muitas guerras, a gente vai ver que é o que a Bíblia fala, que há uma guerra espiritual entre os demônios e os anjos. A gente, quando você assiste aquele outro filme Matrix, você vai ver que há dois mundos, há um mundo que nós vivemos e há um mundo que nós não conhecemos, que é o mundo espiritual. Então, queridos, nos filmes a gente vai descobrindo muitas coisas, a nossa mente vai abrindo para muitos caminhos. A nossa mente, querido, é, ela não chega, vamos dizer assim, a capacidade dela não chega. Eu estava assistindo um filme que passou esses dias chamado Lucy, e ele fala muito sobre a capacidade da pessoa pensar, né? De chegar ao 100% da mente. Irmãos, nós temos uma capacidade do nosso cérebro muito grande. A gente usa, não sei, mais ou menos posso dizer aqui, afirmar para vocês qual é a capacidade que a gente utiliza, mas os maiores pensadores é que passaram um pouquinho a mais da média. Então, queridos, a nossa mente, ela é muito, o ser humano, ele foi capacitado com muita sabedoria, mas só que a maioria da sabedoria que o ser humano usa, para quê? Com com o que eu posso dizer, aquela maneira errada, de corrupta do ser humano agir. Porque o ser humano quer o quê? Levar vantagem em tudo, o ser humano quer perseguir o outro, o ser humano quer falar mal do outro, ele usa a sabedoria, a criatividade dele. Você vê a criatividade, um povo criativo é o povo brasileiro, né? Ele usa a criatividade dele para fazer tanta coisa ruim, né? Tanta coisa, tem coisas boas e tem coisas ruins, mas a gente vê o ser humano criando igual nós estamos passando aqui. Essa situação que estamos passando é uma criatividade de um vírus realmente para causar dano à estrutura aos países, a poder mexer na parte econômica dos países, as pessoas querendo levar vantagem naquilo que elas querem fazer. Então, meu querido, a minha palavra nessa tarde é que você, quando surgir a dúvida no teu coração, o que você tem que fazer? Use a dúvida como ferramenta para que haja na tua vida crescimento. Então, a dúvida sempre vai pairar na nossa cabeça, mas a gente tem que saber quem é e por que e como vamos sair daquela situação. Eu não sei em qual área da tua vida você está passando uma luta, uma dificuldade. Por isso, meu querido, eu posso dizer aqui hoje que Deus, ele permitiu que fosse colocado aquela árvore no Jardim do Éden para que o homem pudesse se descobrir, para que o homem pudesse ter ali uma comunhão com Deus, pudesse buscar o conhecimento. Mas quando o diabo colocou a dúvida, ele fez com que o homem ficasse desanimado no jardim, que o homem ficasse com o coração dividido, paralisado, e que gerasse na vida dele uma incerteza. E eu já tive muitas dúvidas no meu coração. Vamos falar aqui do nosso dia a dia. Eu já tive muitas dúvidas no meu coração. Na minha caminhada com Jesus, eu já tive algumas incertezas, algumas dificuldades. E a gente, todos os dias, a gente tem dúvida. A gente tem dúvida se estão falando mal da gente, não é assim? A gente fala assim, eu acho que estão falando mal de mim. Eu acho que, né? No ambiente de trabalho, você fala assim, será que eu sou capaz de realizar tudo isso?
Eu tenho dúvida se eu consigo, se eu não consigo, se eu vou dar certo, se eu não vou dar certo. No casamento, né? A gente casa com a pessoa e ainda mesmo assim a gente vai ter dúvida lá na frente, a gente vai aprender a conhecer a pessoa. E uma das coisas que Deus quer que eu e você venhamos a desenvolver é o relacionamento com Ele. Nós precisamos aprender quem é Deus na nossa vida. O que nós estamos fazendo pela obra, pelo Senhor, pela nossa casa, pela nossa própria vida. Tá, meu querido? Minha querida que está aqui hoje assistindo. E que você não venha ter na tua vida, né, algo que divida o teu coração. Não permita que o diabo divida o teu coração com relação a Deus, com relação à obra do Senhor, com relação ao teu chamado, né? Quantas vezes eu tive dúvida do meu chamado? Falar, será realmente será que não foi embalo meu? Será que eu estou aqui porque viram que eu estava aqui? Todas as vezes que eu fui a recorrer a Deus, Deus me falou ao meu coração. Deus, ele demora às vezes um pouco para falar. Tem momentos que a gente acha que Deus não vai falar com a gente. Ele demora, às vezes uns 3, 4 dias, um mês. Mas Deus vai falar. Pode ter certeza que Deus vai falar, vai tirar a sua dúvida. É porque a gente quer a solução do problema imediato. Nem sempre a gente vai ter a solução do problema imediato, porque tudo na vida é um tratar de Deus na nossa vida. Deus está tratando. Deus precisava tratar com o homem. Deus precisava ensinar o homem. Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem ia errar. Tudo isso que aconteceu com Adão e Eva está servindo para cada um de nós até os dias de hoje. Já parou para pensar se Adão e Eva tivessem mantido aquela situação ali? Nossa, irmãos, nós seríamos muito mais evoluídos do que nós somos hoje. Estaríamos vivendo o melhor, né? A gente estaria vivendo eternamente, a gente estaria num ótimo lugar, mas quando o homem entrou a dúvida, gerou a dúvida, o homem ficou um pouco preguiçoso, porque a gente é preguiçoso, né, irmãos? Uma das coisas que a gente tem preguiça é que a gente sempre vai acreditar naquilo que é mais fácil para nós, né? Então, o que é mais fácil, às vezes, nem sempre é a verdade. Tem pessoas que chegam para nós e falam assim, vai questionar você, será que você está na igreja certa? Será que você está fazendo a coisa certa? As pessoas, os teus amigos vão chegar para você, será que esse Deus que você prega realmente existe? E eu vou dizer para você, se você não tiver baseado na palavra, você vai balançar. Você vai ficar meio louco. Você vai ficar meio... Quem disse para você, não é assim que as pessoas dizem? Quem disse para você que você precisa ser dizimista? Quem disse para você que beber uma cerveja é pecado? Quem disse para você que tem que ir na igreja toda hora, todo dia? Olha as dúvidas. Se você não tiver base, se você não recorrer ao teu pastor, sempre da nossa vida a gente tem que ter aquele que nos discipula, irmãos. Na nossa vida a gente tem que ter pessoas de caráter, pessoas que cuidam de nós, viu? Ninguém vive sozinho. Ontem eu estava participando do estudo bíblico do pastor Luizinho e o pastor Luizinho falou algumas coisas ali com respeito ele está falando sobre o livro de Números, né? E ele estava falando sobre uma situação que aconteceu com Moisés e as pessoas, em vez de chegar para Moisés e falar para Moisés, olha, aconteceu isso, nós estamos pensando isso. É verdade? Eles fizeram todo um procedimento por trás de Moisés, falando, que quando chegou ao ouvido de Moisés, aquela situação tinha se transformado numa coisa muito maior. E é assim nas empresas, é assim nas igrejas, é assim em todo lugar. Querido, então o que a gente tem que fazer? Tirar dúvida. Eu tenho um professor meu que ele fala assim, não acredita em mim, vai buscar, vai ter conhecimento, vai ver a verdade, vai tirar das suas dúvidas, vai buscar. Porque, irmãos, é fácil a gente acreditar naquilo que a gente está ouvindo assim, a princípio, né? Por que o brasileiro hoje está tendo muita dificuldade? Porque ele não está sabendo em quem acreditar. A gente não sabe se está morrendo gente mesmo.
Eu já vi caixão que tem pedra dentro, eu já vi pessoas falando que não existe nada, eu já vi pessoas filmando dentro daqueles hospitais lá, tudo vazio. E aí, o que acontece? A população está com o coração dividido, a gente não sabe em quem acreditar, se acredita no governo, se acredita no outro, daí um médico vem e fala que é para a gente ficar dentro de casa, outro médico vem e fala que é para a gente sair. A gente assiste a televisão, a gente fala assim, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, eu não sei se eu tenho que fazer. A gente vê que há muita dúvida no coração das pessoas, há muita dúvida, e a dúvida ela é criminosa, a dúvida ela derruba ministério, derruba a igreja, semeia contenda, paralisa o crescimento da igreja. Irmãos, e é tão complicado isso, quando a gente fica dividido. Então, irmãos, nunca na sua vida deixe e se contente com quando a dúvida pairar no teu coração e você ficar dividido. Não deixe, não permita que o diabo ele semeie isso no teu coração, porque você vai acabar tomando algumas decisões precipitadas, vai tomar umas decisões erradas, você vai acabar... Tem muita gente que saiu da igreja por causa da dúvida, surgiu a dúvida no coração dele, e como eu estava dizendo, né? Quando nós chegarmos no céu, eu creio que quando nós chegarmos no céu, sabe o que Deus vai fazer? Deus, não é o pecado que Deus vai tirar da nossa vida, Deus vai tirar toda a dúvida. Porque uma pessoa sem dúvida nenhuma, você já parou para pensar, a gente sem dúvida, a gente consciente daquilo que a gente está ali, por que a gente está ali, a gente não vai ter mais inveja do outro irmão, porque a gente não vai ter dúvida daquilo que a gente é, quem nós somos, né? Porque a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, mas por que eu não tenho casa e o outro tem casa? Dúvida, inveja, olha o que vai gerando dentro do nosso coração. Então, quando nós chegarmos no céu, eu creio que Deus vai tirar de nós toda a nossa dúvida. Por isso que o céu vai ser um lugar glorioso, um lugar de paz, um lugar onde a gente vai conseguir conviver com as pessoas, porque o que gera em nós, o que gera muita coisa dentro do nosso coração é a bendita dúvida. Eu acho que desde o começo do vídeo, se for anotar todas as vezes que eu falei da palavra dúvida, você vai falar assim, caramba, como o pastor falou, eu fiz questão de frisar bastante esta palavra hoje, para que todas as vezes que você tiver dúvida, você utilize uma coisa boa para a tua vida, você utilize para o bem, como uma ferramenta para você descobrir, conhecer e aprender melhor das coisas, tá? Então a dúvida, ela é uma ferramenta para o homem se descobrir e se conhecer melhor. Amém, meu querido? É um privilégio muito grande poder estar aqui. Se você tiver qualquer dúvida, né, esteja aí me questionando, perguntando. Eu gosto muito de responder os questionamentos. Você pode entrar lá no WhatsApp do pastor Alexandre. Nós vamos ter culto hoje, tá? Os nossos cultos, eles continuam ainda sendo transmitidos pelo Facebook. A gente quer melhorar daqui para frente, a gente tendo novidade da gente poder transmitir ele via YouTube, a gente vai estar trazendo essa informação melhor para você, tá? A gente vai fazer alguns testes e a gente vai estar informando você melhor. Então, eu quero dizer a você como que nós estamos trabalhando, né? É importante você que está assistindo ao vivo e a você que vai assistir depois, porque tem pessoas que estão assistindo depois o nosso vídeo. E eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer nesse final de semana o nosso culto, tá? Vamos fazer o culto hoje. Após o culto, se você quiser já, né, tem pessoas que querem consagrar o dízimo. Se você quiser ir consagrar o teu dízimo lá na igreja depois do culto, sempre há um diácono recebendo. O pastor Alexandre sempre faz uma oração. Você entra lá rápido, consagra o teu dízimo, consagra a tua oferta. A gente abençoa, unge você e você volta para a tua casa. Essa é uma opção. A segunda opção é falar assim, pastor, eu não posso sair da minha casa. Aí o pastor vai com o diácono fazer a retirada junto com você. A gente leva o livro da igreja, assina, pega os teus dados, você assina lá que você consagrou. Nós oramos por você e nós retiramos na tua casa.
A terceira opção é você entrar e fazer a sua transferência pela conta bancária da igreja. Você vai lá, faz a sua transferência, manda por WhatsApp, o pastor consagra. Eu preciso consagrar o teu dízimo orando por você, abençoando a tua vida. Pastor, dízimo é importante? Dízimo é importante porque nós estamos prestando a Deus o nosso agradecimento a Deus pelo nosso salário. Então, queridos, quando a gente fala de dízimo, a gente está falando de algo muito importante que a Bíblia nos ensina. Aquele que é dizimista fiel é que ele entende que uma parte daquilo que ele ganha, o 10% que ele ganha, ele consagra a Deus. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que, quando ele devolve o dízimo, ele está dizendo assim, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor me deu foi porque o Senhor me deu um emprego, porque o Senhor me deu sabedoria, porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me abençoou, e eu quero fazer com que esta parte seja destinada a ganhar almas, a manter a igreja aberta, a manter o meu pastor lá, a manter, né, as coisas caminhando. Então, meu querido, quando você faz esta participação, você está ajudando a obra do Senhor. Então, queridos, quando nós somos dizimistas, nós estamos declarando naquele momento que nós estamos repreendendo o devorador na nossa vida. Porque o diabo, quando ele vê uma brecha na nossa vida, quando ele vê uma situação dentro de nós, ele começa a trabalhar na nossa vida. Quando gera dúvida, será que eu devo ser dizimista ou não? Será que eu tenho que ser? Vai lá, estuda a palavra, busca a palavra, pergunte a Deus, fala, Deus, é importante ser dizimista? Ore a Deus, peça para Deus falar o teu coração, entenda o que é ser um dizimista. Dizimista não é dar dinheiro ao pastor, dizimista é manter a obra do Senhor, né? Manter a casa do Senhor, né? Nós temos lá uma pessoa que limpa a igreja, nós temos água, nós temos luz na igreja, nós temos a Santa Ceia, nós temos os envelopes que nós temos, às vezes nós ajudamos pessoas que vocês às vezes não são informados, nós ajudamos algumas pessoas que precisam de uma cesta básica, às vezes a igreja não tem, aí é com dízimo, com oferta, que é lá, a gente vai, a gente compra, a gente leva para a pessoa. Então, meu querido, tudo que você fizer pela obra do Senhor será bem-vindo para a tua vida também, haverá colheita na tua casa. Então, no domingo, nós vamos fazer 2 cultos, um culto pela manhã às 9 da manhã. No decorrer do culto, você já pode ir lá, retirar sua ceia, né? Das 9 da manhã, o pastor Alexandre vai ficar até quase umas 15 para 11, 10 para 11, eu vou estar na igreja. Mas você pode ir durante o culto, você pode consagrar a tua oferta, você pode receber a Santa Ceia, já vai estar lá pronta, você pode receber a Santa Ceia, você pode levar 1 quilo de alimento, leve 1 quilo de alimento, porque todo segundo domingo a gente faz o quê? A gente faz a Santa Ceia, a gente leva 1 quilo de alimento, a gente leva o nosso dízimo, a gente leva também uma oferta, que é a oferta da primícia, né? Que sempre a gente faz naqueles valores. E a oferta da primícia nesse mês passado, ela foi utilizada para a gente pagar o aluguel da igreja, tá, irmãos? Então, a você que colaborou, Deus abençoe a tua vida. Amém? Eu quero que você tenha uma ótima tarde, eu quero que você seja abençoado. Estamos chegando aqui, né, 16h08, vamos terminar a nossa aula e a nossa próxima aula será terça-feira que vem. Deus abençoe. Se você achou interessante, compartilhe, né, com os teus amigos e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Vamos orar e agradecer a Deus? Vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, podemos, Deus, compartilhar a tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, a luta, a dificuldade que é para cada um de nós tem sido nesses últimos dias. E nós estamos aqui, Deus, orando para que nesses corações que nós estamos, Deus, participando, falando, discipulando, Deus, que não haja dúvida do Deus que nós servimos, do ministério que temos, de quem nós somos na tua casa, na tua presença, que a dúvida não seja na nossa vida uma motivação para a gente ficar desanimado, para a gente ficar dividido. A gente precisa saber qual o caminho a seguir, nós precisamos ter Deus sempre para nós precisamos ter, Deus, uma luz, nós precisamos entender o que estamos fazendo, se sentir seguro naquilo que fazemos. Senhor, aquele que está com tanta dúvida no coração, Deus, entra agora,
Tira, Deus, essas dúvidas, esclarece na mente do teu filho, que ela saiba, Deus, qual decisão tomar, o que fazer, qual escolha ele tem que fazer, como ele tem que fazer, Senhor. Não deixa ele ficar dividido, não deixa ele ficar, Deus, pensativo, mas que ele sinta paz no coração. A paz significa que nós estamos sentindo que Deus está no controle, que Deus está falando. A melhor voz que nós recebemos de Deus é quando nós sentimos paz no nosso coração. Se você sentir paz no teu coração, faça, porque Deus está no controle. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, e logo mais estaremos no culto da noite, agradecendo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima tarde a todos.